Bom dia, gente. Então, hoje, nós estamos na aula 4 da lição 3, chamado a Chegada do Poder 2. Não é que é o segundo poder, não. É a segunda parte da lição a respeito do poder, né? Então, aí depois, na aula que vem, na semana que vem, nós vamos ver a Chegada do Poder 3, que aí baseado nos versículos 42 a 47. Então, o pessoal da direção aí, então, redistribuiu as lições para não ficar aquela lição lotada. Quer dizer, nós não estamos necessariamente presos à revista, mas estão utilizando a revista, mas não necessariamente os módulos de lições lá. Então, por exemplo, essa lição da agora foi dividida em 3, né? Que é o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, a Beth mostrou para nós aqui os motivos de oração. Então, por exemplo, algumas pessoas colocaram aqui, trouxeram o papelzinho com o pedido de oração, grudou aqui, e no final, outras pessoas vieram e pegaram e levaram para casa para orar, né? Então, primeira coisa, então a Beth vai distribuir de novo, fazendo favor aqui, para as pessoas que querem colocar pedido de oração para essa semana, né, para ser apresentado semana que vem. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa sobre essa semana, sobre os pedidos, sobre os resultados? Alguém gostaria de falar ou não? Sobre os pedidos que estavam aqui? Se quiser, está na hora. Eu vejo a Edneia aqui, eu fico contente, porque, entre outros motivos, é que era o pessoal de velho de guerra, que eram meus companheiros lá no Liderança de Mocidade, então eu me sinto mais jovem ainda, sabe? Então, olha aí, fico contente que a Edneia aqui com a gente, que ela tive o prazer e a satisfação de trabalhar com ela aqui na Liderança de Mocidade. Então, vamos nessa. Até passar frio em Campos do Jordão, né, Edneia? Até passar frio em Campos do Jordão nós passamos. Tá. Uhum. Então, uma boa coisa, gente, se você puder, né, quem pegar o motivo de oração aqui, depois, se quiser entrar em contato com a pessoa para falar, para conversar mais a respeito do assunto, fique à vontade, né? Então, pode perguntar, falar em particular com as pessoas, né? Muito bom. Então, gostaria para a gente começar a nossa parte da nossa aula aqui, eu quero pedir, deixa eu ver aqui, quero pedir a Edneia, que é minha amiga velha de guerra, fazer a oração para começar. Obrigada. Senhor nosso Deus, que estás nos céus, te damos graças, Senhor, por este momento, pela tua palavra que será estudada. Que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, para receber de bom coração tudo aquilo que será dito, Senhor. Porque nós sabemos que sem a tua palavra é complicado viver neste mundo. Amém. É a tua palavra que nos fortalece, que nos ensina e que nos assegura, Senhor, que o nosso dia, nosso futuro está em tuas mãos, Senhor. Amém. Por isso nós te damos graças, Senhor, te pedimos pelos professores, que o Senhor os conduza, Senhor,
segundo o teu Espírito, para falar de ti, não de si mesmo, mas do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo que nós agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado. Bom, vamos então abrir a nossa Bíblia aí, Atos capítulo 2. Nós vamos acabar lendo o texto todo, mas de pedaço em pedaço. Oração, compartilhar. Bom, na semana passada, a Beth apresentou para nós a lição que é a respeito da descida do Espírito Santo. Então, contou bastante detalhes a respeito daquele evento, né? O dia de Pentecostes, foram 50 dias após a Páscoa. Então, na data de Pentecostes foi a profusão, a descida, onde o Espírito Santo tomou conta daquelas pessoas que estavam lá. E a principal coisa que aconteceu é que tinha gente de diversas partes do mundo e em vários idiomas, mas as pessoas ganharam o dom de entender o que estava sendo falado na própria língua deles. Então, então as pessoas falavam a respeito do Evangelho e a outra pessoa entendia na sua própria língua. Bom, então esse foi o principal. E aquilo trouxe vamos dizer assim, um choque muito interessante, muito importante a respeito do pessoal que estava no templo participando daquele trabalho, participando daquela apresentação. E então hoje nós vamos falar mais um pouco a respeito, falando a sequência a respeito disso, que é qual foi a atitude de Pedro e dos demais apóstolos com respeito àquele fato. Antes, então eu gostaria de abrir, então vamos pegar ali primeiramente o texto de 14 a 21. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí em Atos 2, 14 a 21. Dessa vez eu resolvi parar de regular o slide, que mostra um, depois mostra outro, depois não, só não vou regular não, vamos mandar o slide todo uma vez só para ver que isso vai ficar diferente. Porque eu fiquei pensando, ficando aberto, muda aí, ó. Ela fala com todo carinho, mas ela está mandando, muda aí logo, muda logo aí. Então, nem para evitar isso, muda logo esse negócio aí, você não presta atenção. Então, eu só vou mandar tudo aqui de uma vez só para não ter problema. Então vamos lá, 14 a 21, eu vou ler, os irmãos, por favor, me acompanhem. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a terra, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, vamos ver, irmãos. A primeira coisa que o texto fala é que Pedro
com os discípulos. Pedro com os discípulos. Então Pedro, de certa forma, ele assumiu a liderança, mas os discípulos estavam com ele. Só Pedro, você fala e nós estamos aqui na retaguarda. Né? Então, Pedro com os discípulos. Então é muito importante isso, que Pedro, nós não sabemos se se levantou, se bateu palma, chamou atenção, como foi o processo lá. Ou simplesmente estava todo mundo sentado e ele levantou sua voz e começou a falar. Mas o fato é que eles se levantaram, então o importante é isso, foi Pedro com os demais discípulos. Vamos dizer se estava todo mundo em pé ligado do que o Pedro estava falando. Se ele desse uma vacilada, o outro entrava de sola e ajudava. Né? Então, achei bastante interessante esse fato aí de que realmente o Pedro, ele assumiu, né? Porque a outra coisa que é interessante no primeiro ponto lá, que é assim, olha, antes, as pessoas se reuniam naquele lugar para ouvir o ensinamento de Jesus. Só que nesse ponto da história, Jesus não estava mais presente. Já havia ressuscitado, já havia subido ao céu. Mas agora, os responsáveis por divulgar aquela palavra eram exatamente os discípulos que haviam sido preparados para tudo aquilo que aconteceu. Então, eles vão ouvir os apóstolos. Pedro assume a liderança. Né? E preste atenção. Né? Então, quando o Pedro falou assim, olha, erguendo a voz, advertiu-os, varões judeus, todos os habitantes, tomai conhecimento disso e atentai para as minhas palavras. Atenção aí, moçada, vou explicar o que está acontecendo aqui. Porque realmente era uma grande novidade. Os discípulos conversando, falando a respeito da ressurreição de Jesus e todo mundo entendendo na sua própria língua. Né? Depois eu fiquei até pensando se era o dom de língua ou o dom de ouvido. Né? E ele falou assim, olha, e eles falavam e eles ouviam então acho que é o dom da audição. Então ele ouvia na sua própria língua. O cara ouviu o dom da tradução instantânea aí, né? Então, essa foi o interessante. Eles ouviram e entendiam na sua própria língua. Então, o dom da tradução instantânea já foi criado lá. Bom, agora vamos ler. Vamos dar uma lida, por favor. Vou pedir alguém para abrir a sua Bíblia no livro de Joel. Livro de Joel. Joel capítulo 2, por favor. Joel capítulo 2. 28 a 32. A Ludmila vai ler, por gentileza. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Obrigado. Veja, gente, que falar a respeito do Antigo Testamento para aquele povo era comum, quer dizer, era um texto que era conhecido, basicamente conhecido de todos. Outro dia, estava vendo uma reportagem aqui de um canal aí, falando a respeito da ignorância nossa hoje com respeito à Bíblia. Né? Então, os moços, muito ignorantes, então, você perguntar se o livro tal está no Antigo Testamento ou no Novo, a pessoa não sabe. Se perguntar qual foi enfim, algumas perguntas básicas, hoje em dia as pessoas não sabem, não aprendem. Um dos meus filhos, uma época dessa, me cobrou. Falei, pai, mas você não ensinou isso aí pra gente. Eu falei, mas como que eu não ensinei? Os outros aprenderam, você não aprendeu? Enfim, é difícil. Agora lá não. Naquela época não. O pessoal estudava e sabia o que estava escrito na palavra.
os jovens, a partir da juventude, a partir da infância, então todo mundo sabia. Infelizmente hoje, nós como professores somos muito falhos, fracos, ruins, como pais a gente não ensina direito. Às vezes a gente confia os nossos filhos aqui na escola dominical, aí a escola dominical dá uma certa bagunça lá, nós não aprendem nada. Então eu fico aqui, né? Mas como que você não aprendeu? Agora aqui não, esse pessoal aqui sabia. Então quando ele falava, olha, como disse o profeta Joel, todo mundo já leu. Ah, é mesmo, o profeta Joel falou isso. Né? O profeta Joel falou. Então, era conhecido, o pessoal sabia, conhecia a respeito da palavra. Bom, então, ó, derramarei o meu espírito sobre todos. Sobre todos. Então, ele falou aí, ó, sobre os jovens, sobre os idosos, sobre os escravos, sobre os ricos, sobre os pobres. Então, não havia acepção de pessoas, de jeito nenhum. Então, todo mundo teve a possibilidade, teve a bênção de receber o dom do Espírito Santo. E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Então, todos têm a possibilidade de receber o dom do Espírito Santo. A gente vai detalhar um pouquinho mais tarde a respeito desse assunto. Mas é para todos. O sol se converterá em trevas. Então isso aconteceu no dia da crucificação. Né? No dia da crucificação apagou tudo, deu um eclipse. Não sei o que foi lá, deu um eclipse lá que apagou tudo. Mas coincidentemente foi exatamente na hora da morte de Jesus. Apagou tudo. Então a profecia de Joel toda se cumprindo. Agora é interessante, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, eu coloquei na última linha lá o invocar. Eu era para trocar e acabei esquecendo, mas invocar. O que é? O que vocês entendem? O que vocês acham que significa a palavra invocar? Porque fala o seguinte, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem pode me ajudar para explicar o que é invocar? Falar, né? Então, ela fala, se eu usar, para vocês aí atrás, ela está dizendo assim, ó, nós usamos a nossa voz para chamar a presença de Deus para perto de nós. Alguém mais? Cadê o microfone está ali com a Ludmila. Quem mais quer falar? Invocar. Aqui, ó. Peraí um pouquinho. Faz favor, Ludmila. Eu acho que o invocar tem a ver com adorar também. Porque aqui de Gênesis fala que Abraão, né, fez um altar e invocou o nome do Senhor. Isso. Então foi uma adoração, assim, uma coisa muito mais profunda do que simplesmente chamar, né? Bem mais. Ele já tinha um relacionamento muito bom com Deus, né? Certo. Então Ou seja, junto com o que a Eliana falou, né, então ele naquele momento, ele, sei lá, se ajoelhou e, Senhor, né? Ele proclamou, olha, né? Se ele fez um altar ali e invocou, é porque o negócio foi tremendo ali, né? Não foi uma simples chamada. Eu invoquei a Deus. Não, Ô, senhor, me ajuda nessa viagem aqui, né? Abençoe o motorista. Abençoe o piloto do avião aqui, para ele não dar uma... Deus te abençoe. E manda Deus abençoar, né? Então, invocar é um negócio bem mais profundo. Não. Você ia falar? Não. Eu não sei se ela ia falar ou se só olhou a unha dela aqui, assim. Acho que ela só olhou a unha, depois que eu fiz. Bom, então vamos ver. Invocar. Agora, irmãos, outra palavra que eu queria trazer aqui é o profetizar. Né? Profetizar. Então você vê, ó, quando o Joel falou isso aí, e eles profetizarão, e os jovens terão sonhos, e assim, e os jovens, os idosos, então eles vão profetizar. Então, eu quero colocar o meu pensamento aqui, por exemplo, a respeito de profetizar, e os irmãos vão me ajudar. Então, profetizar, para mim é pregar. Pregar. Eu me lembro até de um texto que tem lá em Provérbios, que fala assim,
e não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, se não tiver pregação, e às vezes, né, a gente vê, eu me lembro do Romanos 12 aqui, né, o pastor João Arantes, todo ano ele pregava do Romanos 12 aqui, porque foi, enfim, todo ano pregando Romanos 12. Mas está certo. Então, às vezes, muitas vezes nós vemos nossos pregadores falando várias vezes a respeito do mesmo tema. Mas está certo, é bíblico isso. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Tem que lembrar. Olha, tá vendo? Eu te falei aquele dia, estou falando de novo aqui. Né? Então, eles pregam. Então, a profecia é a pregação. Agora, tem algumas maneiras, só a título de exemplo. Alguém veja para mim, por gentileza, aí, 1 Crônicas 25:3, só um exemplo de profecia. Só um minuto, deixa eu trocar a versão aqui. Quanto à família de Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Esabias e Matitias, 6, sob a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graça e louvores ao Senhor. Achei tão legal isso aí. Eles profetizavam com harpa. Né? Profetizar com a guitarra, profetizar com o piano, profetizar com a bateria. Então, quando nós colocamos o nosso instrumento, né? Quando nós colocamos a nossa música na presença do Senhor para louvor e glória, nós estamos profetizando. Então, ele profetizava com a harpa. Eu achei tão bonito. Né? Então, profetizar, ou seja, utilizando a música para profetizar. E o segundo exemplo aí é 1 Coríntios 14:3. Faz favor para mim. É que a pessoa tem gente assistindo na internet. De um modo ou de outro, tem que haver ensino. Você pode estar ensinando através da música, tocando o instrumento, né? Falando, orando. Tem que haver ensino. Isso é profetizar, eu acho. Exato. Ensino. E é muito interessante que tem uns salmos que Davi fala: o Senhor adestra os meus dedos para a batalha. E ele era tocador de harpa, né? Então, todo som, ele é um louvor a Deus. E a Bíblia diz: o Senhor está entronizado no meio dos louvores. Então, às vezes, você está ouvindo um louvor instrumental e aquilo te inunda, né? Deus já começa a tratar teu coração, né? Então, realmente, são os privilégios que a gente tem de pertencer a Deus. Até aquilo que a gente só toca, sem palavras, ele vai invocar a presença do Senhor e o Senhor vai abençoar o seu povo. É maravilhoso. Joia. Só para complementar, irmãos, o significado, em essência, de profetizar, significa prever, dizer algo que ainda não aconteceu, obviamente, mas que pode se concretizar através da fé. Então, a fé, ela está diretamente atrelada ao fato de profetizar, de fato, né? Ela que move a profecia, de fato. Você tem a confiança de aquilo é de Deus, é da palavra de Deus, né? Muito bom. Então, invocar. Então, aquele que invocar, aqueles textos que eu coloquei lá são exatamente aqueles que, repetindo, dizendo aqui, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, invocar é realmente pedir com mais veemência. Senhor, não é aquele, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe aí, que o carro não estrague, o pneu não fure. Mas, quer dizer, Deus te leve. Né? Então, a invocação realmente. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, a salvação estando ligada até mesmo à salvação. Senhor, é só o Senhor que pode me livrar, me libertar, me salvar. Não tenho outra saída. Pelos meus próprios esforços eu não posso ser salvo. Só posso ser salvo através de Jesus. Então eu invoco o nome do Senhor através de Jesus, até mesmo para a minha salvação. Né? Eu achei que o significado estava bem bíblico, apesar de ser o dicionário da língua portuguesa. Ele fala no invocar, é suplicar, implorar a proteção de alguma entidade espiritual, né? No caso, que é o dicionário da língua portuguesa. Então, é suplicar, é implorar, não é simplesmente abrir a boca e falar. Então, é uma súplica, você implora a presença de Deus. Então, até o dicionário da língua portuguesa está levando para esse sentido. Não apenas um falar. Obrigado.
Isso mesmo. Eliane, mais uma. Aquele versículo. Invocar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Exato. Existe uma entrega total. O coração significa o corpo todo. Então, só aí vocês vão me achar. E eu vou me deixar achar. Obrigado. Um pouco antes no versículo diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Esse texto é muito missionário, porque essas pessoas que terão que invocar terão que ser alcançadas. Olha a responsabilidade da igreja nisso aí. Muito bom. E os últimos dias, irmão, interessante que eu lembrei dos últimos dias também, né? Os últimos dias foi a partir daquele momento. Né? Os últimos dias. Então, vamos ver. Agora, vamos mudar. Vamos falar a respeito da pregação, mais um pouquinho a respeito da pregação dele. 22 a 32. 22 a 32. O microfone está com quem aí? Vê se alguém gostaria de ler, por gentileza, aí, 22 a 32. Uma leitura bem bonita. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por suas mãos iníquas. Até quanto? Até 32. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltando, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Joia. Lê bem, né? Essa menina fala para você lá. É uma leitura fabulosa. Obrigado. Irmãos, agora veja. Ele falou assim, varões israelitas, homens de Israel, tem várias versões aí que a gente pode ver. Então, ele considera que tanto os ouvintes quanto os apóstolos aceitavam as escrituras como palavra de Deus. Então, aquele povo era já um povo formado mesmo na palavra de Deus. E também, além do mais, é uma saudação comum e que não denota, que eu falo assim, varões israelitas. Então as mulheres estão fora. Não.
é um termo comum, onde estava um termo comum que estava abrangendo todos eles, tanto os homens, as mulheres, crianças, estava todo mundo sendo mencionado naquele termo. Então, pessoas daqui, povarel, né? Meus povos e minhas povas, né? Então, todo mundo falando aqui, né? Todo mundo estava sendo contemplado com esse termo. Então, não havia nada de segregação aqui. Depois ele falou assim, Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus. Ora, também era um testemunho interessante, porque todo mundo acompanhou o ministério de Jesus durante a estada dele aqui. Então sabia de quais foram as suas ações, quais foram as suas palavras, qual for a sua dedicação. Enfim, todo mundo sabia que era um varão aprovado. Varão aprovado. Então ninguém tinha nada o que falar sobre ele. Às vezes apareceram algumas coisas, mas esse não é o filho do José, não é o irmão do Simão, não é aquele que mora aqui. Ué, mas como que pode? Mas nada, as pessoas admiravam como ele tinha toda aquela capacidade, todo aquele poder. Mas não que houvesse algum comentário que estragasse, né, que fosse pejorativo, de jeito nenhum. Era um varão aprovado. Então Jesus, varão aprovado, ele viveu uma vida extraordinária e realizou integralmente a sua missão. A sua vida e a sua obra era reconhecida por todos. Então, por isso que ele falou assim, varão aprovado. Então, chamou atenção para o que era realmente importante. Né? Varão aprovado. Agora, aí no 23, quando ele fala a respeito da morte, né? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, os judeus entregaram Jesus na mão dos romanos para que os romanos executassem a sentença. Então, quais são os iníquos aí? São os romanos. Agora, vocês entregaram Jesus na mão de iníquos para que ele fosse executado. Aí fiquei pensando, né? Aí falei, já era um plano, né? Estava na presciência, Deus já sabia que aquilo ia acontecer, né? Sob a presciência de Deus. E aí o povo estava sendo condenado, né? Eu sempre me lembro de uma vez que nós tivemos uma programação da mocidade aqui na igreja, um bom tempo atrás, sobre o julgamento de Judas. Vamos fazer um julgamento de Judas. E eu fui escalado como advogado de defesa de Judas. Gente, eu fiquei furioso quando o Judas foi condenado, eu defendi perfeitamente o Judas. Aí chegou, não, Judas, pá, e condenou o povo do Judas. Ora, eu defendi, gente, o Judas não tinha outra coisa que fazer. Ele foi criado para aquilo, ele tinha que fazer aquilo, ele estava dando o papel dele. Ele foi criado para trair. Gente, se ele foi criado para trair, o que ele podia fazer? Tinha que trair, né? A obediência dele era trair. E eu fiquei furioso quando a minha tese foi jogada no chão, né? Mas aqui está a mesma coisa, né? Aí eu fiquei pensando naquela tese antiga lá e falei assim, mas então quer dizer, vocês os mataram. Não. Vocês não mataram. O povo que matou foram os romanos, os iníquos. Mas qual foi o problema de vocês? Vocês entregaram na mão dos iníquos para ele ser morto. Oi? Então. Não, o iníquo não pegou ele sozinho, não. Jesus foi entregue na mão dos iníquos para que os iníquos o matassem. Né? E outra coisa, irmão, eu coloquei, Mateus 27, 25. Quem gostaria de ler, fazendo favor? Mateus 27, 25. Espera aí um pouquinho, por favor, Soraya. É que tem gente seguindo a lição, né? Todo o povo respondeu que o sangue dele cai sobre nós e sobre nossos filhos. Eles chamaram a espada por cima deles. Então, qual era a culpa do povo?
Eles pegaram Jesus, entregaram na mão dos inimigos e depois se responsabilizaram pelo sangue. Que o rei lá, o líder romano, não, esse sujeito não é culpado, não, isso é problema de vocês, eu não vou me meter com esse negócio aí não. Mas não, pode matar que o sangue dele cai sobre nós. Gente, isso é santa paciência. Pode deixar que eu pago, eu sou responsável, eu assino embaixo. Então, realmente, Pedro estava sendo estava certo naquilo que ele estava falando. Bom, então, agora uma coisa interessante também que acontece deixa eu ver se é no próximo aqui. Não, então é antes. Queria falar, por exemplo, sobre essa história da corrupção. Não, tá certo. Não, é na ressurreição mesmo. Por que ele ressuscitou? Tá. Então aí de 24 a 31, vamos ler aí o 24 a 31, fazendo um favor? Quem quer ler, por gentileza? Atos 2, 24 a 31. Pegou aí, Mateus? Peraí, só um minuto. O Mateus está lendo aí. Nossa. Cadê o Atos? Tá aí? Atos 2, 24 a 31. 31. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os galhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo seja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-as de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanecesse entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assemelharia, se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que foi deixado da morte. Que nem foi deixado na morte, né, Mateus? Nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Tá bom, obrigado. Irmãos, olha, então, interessante qual o papel da ressurreição. Eu escrevi ali algumas palavras a respeito da ressurreição. Né? Qual foi o papel da ressurreição? Então, primeiro, triunfou sobre a morte, derrotou o pecado, desfez as obras do diabo, cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus e nos deu a redenção. Então, quer dizer, o grande ato de Deus ressuscitando Jesus, né, como diz o versículo 32 aí, né, a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. As pessoas viram ele ser sepultado, viram fechar o túmulo e depois viram que chegou lá não estava mais nada, o túmulo estava limpo. Então eles foram testemunhas fiéis da ressurreição de Jesus. Então Deus ressuscitou. Então, primeiro, triunfou sobre a morte. Era promessa, era profecia, vai triunfar sobre a morte. Derrotou o pecado, desfez as obras do diabo, cumpriu a lei, satisfez a justiça de Deus e nos trouxe a redenção
através da ressurreição. Então, essa é uma das provas, uma das garantias que nós temos a respeito da salvação é sobre a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, então a nossa pregação a respeito da salvação ainda estaria no Antigo Testamento sobre as obras. Tem que fazer sacrifício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque Jesus morreu, não ressuscitou, então pronto, está lá o túmulo dele. Né? Bom, então essa é a grande obra da ressurreição. E agora, outra coisa que eu queria comentar é sobre a corrupção. Então, por que, né, um dos motivos, por que Deus ressuscitou? Que ele falou assim, porque o 27, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, veja, gente. Oi? É o apodrecimento mesmo, né? Exatamente, exato. Então, ou seja, o teu santo, ele não iria ver a corrupção, ou seja, ele morreu, ficou lá 2 dias lá no túmulo, mas não foi a tempo dele começar a apodrecer. Hoje, nós sabemos, né, nós vemos, por exemplo, os túmulos, aí o túmulo, 5 anos, né, a pessoa vai lá e tem que limpar lá, só tem os ossos, então a carne já foi toda. Mas, ou seja, lá não. Samuel. Oi. Na Nova Versão Transformadora, esse versículo diz: pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Isso, exatamente. Não deixará que a carne apodreça. Obrigado. Ficou bem mais claro. Então, exatamente, essa corrupção, então, realmente a carne que vai sumir. Né? A carne que vai sumir. Bom, deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui. Deus redenção. Deus nos livrou da... Eu acho que está aqui na... Isso. Ressurreição. Livrou Jesus da agonia da morte. Eu peguei em várias versões aí, lá tem lá. Agonia da morte, do poder da morte, dos grilhões da morte, dos laços da morte, das dores da morte. Então, peguei várias versões que tem aí disponíveis na Bíblia. Então, tem falando... Oi? Isso, sofreu agonia, porque da crucificação. Pois é, mas não permaneceu. Não, então, qual é o problema da agonia? O problema é o seguinte, que ele ficou, se ele for na morte, se ele permanecesse mais tempo na morte, ele ia sofrer a agonia do inferno. Então, isso que os intérpretes falam. Ele ia sofrer a agonia dos pecadores. Por quê? Ele morreu pelos nossos pecados. Ou seja, se ele continuasse na morte, ele ia sofrer a agonia que os pecadores não arrependidos vão sofrer. Então, obrigado, essa que é a agonia. Não, a agonia de continuar lá, por exemplo, no mundo dos mortos, continuar no inferno. Né? Então, ele não ficou. Aí, nesse caso, ele não teria vencido a morte. Não teria vencido a morte, claro. Né? Ele teria sido derrotado pela morte, porque iria sofrer a agonia do inferno. Então é isso aí. A agonia da morte, olha só, ele não ficou na agonia da morte. Por quê? Porque ele ficou lá, mas logo Deus o tirou, né? Porque para que ele não permanecesse lá. Exatamente, foi retirado. Então, a ressurreição teve essa aplicação também. Né? Bom, depois, a gente vê aí 4 provas, não vamos ler os textos aqui para não vai gastar muito tempo, mas veja lá. Primeiro, as provas, a pessoa de Jesus. Então, do 22 ao 24, ele fala, né, sobre a pessoa. Atendei Jesus o Nazareno, varão aprovado e tal, esse sendo entregue em determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando. Estão falando a respeito da pessoa de Jesus. Profecia de Davi. Bom, veja, irmãos, essa profecia de Davi, ele fala assim que Deus havia prometido para Davi que sempre haveria alguém para assumir o trono dele. Então, o último descendente de Davi, da linha de Davi, foi Jesus, porque assumiu de uma vez por todas o trono de Davi. Mas o Pedro está explicando, você lembra
Não é o Davi, é um sucessor, um descendente de Davi que ia ficar no lugar, que é Jesus. Porque o Davi, nós sabemos, ele morreu, o túmulo dele é ali, ó. Então, todo mundo sabe onde é que o Davi foi sepultado, e foi ali que ele foi sepultado. Então, ele não foi ressuscitado. Mas teve o filho dele, o descendente dele, esse não. Essa promessa de Deus era essa, que ele iria assumir o trono de Davi, então esse seria Jesus. E aí o testemunho dos irmãos no 33 falou assim, e nós vimos, nós somos testemunha, né? 32, né? Nós somos testemunha, nós vimos, a gente viu ele ser sepultado, selar a pedra, depois a gente foi olhar lá, não tinha nada. Então nós somos testemunha de que ele foi ressuscitado e apareceu para nós depois. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido o Pai, a promessa do Espírito Santo e derramou isso que vedes e ouvis. Né? Que é o pessoal falando e cada um entendendo na sua própria língua. Davi não falava de si mesmo. Vira a folha. Irmãos, depois, se alguém quiser ler o Salmo 132, 11 e 12, fala a respeito dessa profecia de Davi lá. Depois nós temos aqui a exaltação. Isso, a exaltação de Cristo. 33 a 35. Quem quer ler, por gentileza, os versículos 33 a 35? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Isso. Então essa é a exaltação de Cristo. Então, depois, né, após a ressurreição, ele comissionou os discípulos a pregar o Evangelho, subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus para governar a igreja, intercedendo por ela e revesti-la com o Espírito Santo. Então ele mesmo tinha dito, olha, quando eu for, eu vou mandar o Espírito Santo. Então quando Jesus subiu ao céu, né, chegou lá, sentou-se à direita de Deus, assumiu a direção da igreja, então ele mandou o Espírito Santo como Consolador. Certo? Então, só para a gente ficar com a ordem certinha das coisas aí. Então ele mandou o Espírito Santo. Então, normalmente nós vemos aí, né? Jesus subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, o Senhor é exaltado, assentado à direita do Pai. Nós temos aí, eu vou ler aqui o texto de Romanos 10, 9, só para a gente ganhar tempo. Romanos 10, 9. 10, 9. Está aqui. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então já partindo para a aplicação prática. Então realmente nós precisamos entender que a glorificação de Deus é exatamente a chancela, a assinatura do Pai a respeito do poder de Deus para a salvação da humanidade. Não, essa é a chancela. Senta aqui à minha direita, e ele assumiu e assumiu a direção da igreja. Bom, então primeiro, por exemplo, que a gente tem 35 fala assim, Deus fez o Senhor e Cristo. Então ele fez o Senhor, né? O Senhor, sentou à direita dele. E Cristo. Então o Cristo é realmente o Messias, o que iria sofrer, né? O que iria fazer todo o seu pagamento. Bom, nós temos só primeiro Isaías 11, 1,
Só um versículo, porque depois de Isaías 53 nós conhecemos bem. Isaías 11:1 diz assim, 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Então, na promessa, desde lá de Isaías, falando desse renovo que era Jesus. Jessé, Davi e tal, e chegou até Jesus. Então, o renovo falando a respeito de Jesus. E depois, no Antigo Testamento, falando como Cristo, né, o Messias sofredor. Então, Isaías 53 é o texto mais tradicional que fala a respeito do sofrimento do Messias. Né? Vamos lá. O resultado da pregação. Achei interessante, né, quando chegou nesse versículo 37, quando ele terminou de falar, às vezes não é só para trazer, às vezes eu brinco assim, que o final da pregação é a melhor parte, quando o pastor fala assim, terminando, quando o pastor fala assim, terminando, gente, vai terminar, né? Vai terminar. Olha que coisa boa. O professor, na hora que o professor está dando aula de matemática, de cálculo lá na faculdade, o professor fala assim, para terminar, vai acabar. Então, qualquer aula, o final é apoteótico. É uma beleza. É uma maravilha. Então, como o professor, que ele fala assim, vai terminar. Levanta o ânimo do pessoal, sabe? Então, oba! Então, vai terminar. Então, é aqui. Então, mas aqui, quando o Pedro estava terminando a pregação, ele estava apavorado. Não é que nem nós que... não, ele estava... E agora? E agora, irmãos, o que faremos? Tanto então, por isso que eu falo da eficiência, né? Da eficácia da pregação de Pedro. Como que ele falou? Ele falou realmente ao coração daquele povo. Através do Espírito Santo, ele esclareceu tudo o que precisava ser esclarecido. Então a pessoa fala, o que faremos? O que faremos agora? 37. 38, respondeu-lhe, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele trouxe mais ou menos a palavra que João Batista fazia. Raça de víboras, arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Pois não. O 36, não. O 37 diz, as palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Esse trecho deve ser um alerta para nós. Por quê? Porque a profecia, a palavra, a direção de Deus tem sido ministrada sobre a nossa vida de forma constante. Nós estamos atentos? Pois é. A gente está preocupado em o que fazer para atender a esse chamado, para obedecer a esse Deus, Senhor e Cristo, que nos resgatou definitivamente das garras da morte e da condenação eterna? Pois é, realmente. Isso é muito, muito importante para a gente estar atento, porque às vezes a gente vive um evangelho superficial. A gente vive, eu entrei, eu escutei, eu saí, eu não sonego imposto de renda, eu não, sei lá. Fala um amém, simplesinho, né? Amém, 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 amém. A gente precisa viver, de fato. E, de fato, se incomodar com os alertas, a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida, que tem sido gracioso e de forma constante, até que Jesus decida vir nos buscar, né? O tempo está se esgotando. Obrigado. Então, arrependei-vos. Então, daquele dia, né? Arrependei-vos e seja batizado, e depois vem o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Pois, para vós outros, a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar, com muitas outras palavras e testemunhos, exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000
almas. Bom, então realmente, esse é o instante, por exemplo, em que as pessoas levaram a sério, foram ao arrependimento, né? E a gente sente que realmente eles se arrependeram, claramente, tanto é que foram batizados quase 3.000 pessoas. Né? Então é interessante que a pessoa se arrependeu, já foi batizada e já recebeu o dom do Espírito Santo. Né? Então é interessante. Que, é lógico que cada comunidade pode aplicar isso de maneira diferente. Nós aqui, por exemplo, às vezes a gente dá um curso primeiro de batismo, depois é que batiza. Lá não. Lá a pessoa creu, já foi batizada e depois é que foi para a aula de batismo. Né? Depois que foi aprender. Bom, o recebimento do Espírito Santo. Nesse momento, estavam juntos o arrependimento, a fé e o batismo. Né? Porque eles creram naquela palavra que Pedro havia dito para eles, se arrependeram e depois foram batizados. Então, as três coisas a respeito da vida. Então, o arrependimento, a fé e o batismo. Eu me lembro do pastor João Arantes, ele comentava bastante assim, que um dia ele estava falando para a gente, olha, eu aceito um não crente querer ser batizado, mas eu não aceito um crente não querer ser batizado. Porque puxa, o não crente, eu quero ser batizado, quero fazer parte daquele grupinho lá, aquele grupo é legal, eles não roubam a carteira da gente, não faz isso, né? O pessoal vai cheirando para a igreja e tal, então é legal aquele grupinho lá. Mas o crente não querer ser batizado, aí já é complicado. Bom, o dom do Espírito Santo é um presente a todos os que creem, não é um bônus somente para alguns. Então, meus irmãos, é lógico que se a gente for parar sobre essa doutrina aqui, então a gente podia discutir um montão, mas o fato é, o que nós cremos a respeito desse texto, é que a partir do instante que nós nos arrependemos, cremos em Jesus, fomos batizados, então recebemos o dom do Espírito Santo. Recebemos o dom do Espírito. Então nós somos portadores, é como Efésios 1, 12, 13, fala assim, e vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo faz parte, nós recebemos o dom do Espírito Santo. É evidente que em alguma pessoa o Espírito Santo vai se manifestar de uma maneira, no outro vai se manifestar de outra, mas o fruto do Espírito deve ser constante, deve estar sempre na vida do crente. Acho que eu apertei no lugar que não devia ter apertado aqui. Davi! Muda aí! Tá vendo Deus me honrando no fim da aula? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. É isso aqui. Exatamente, é isso aqui. É isso. Meus irmãos, que realmente o Senhor queira nos abençoar. Na próxima semana, então, a gente vai estudar os versículos 2 a 47. Né? O que vai dar aula? Acho que é o Perote a semana que vem. Então aí teremos aqui mais uma aula nesse sentido. A Eliane quer comentar uma coisa. É só para complementar ali, fé, arrependimento, fé e batismo. Interessante que o ladrão na cruz, ele não foi batizado, mas ele não precisou do batismo também do Espírito Santo. Ele já foi direto para o céu. Foi direto, o batismo de fé foi. É interessante isso, né? E tem pessoas que não têm tempo de ser batizadas também. Se arrependem com fé e já partem, né? Ainda bem que foi só um, né, Eliane? Só um ladrão na cruz. Mas o batismo do Espírito Santo lá na cruz, o bandido recebeu. Que é quando ele aceita Jesus que a gente recebe o Espírito Santo. Mas fé, o batismo de água não precisou. É interessante, vou contar 2 exemplos. Conversando com uma moça outro dia, eu perguntei para ela, você aceitou Jesus quando? Já põe mais perto. Eu perguntei para uma moça, você aceitou Jesus quando? Ela falou assim, não, eu sou filha de pastor. Né? E uma outra ocasião também, conversando com uma moça, eu disse assim, mas você disse que frequenta a igreja. Não, eu batizei na igreja batista. Então, a gente tem uma confusão muito grande hoje em dia
desconhecimento da palavra de Deus e desses atos que a gente pratica, só que elas não conhecem o motivo pelo qual eu devo ter esse ato, né? Tá triste, viu? Tá muito triste por aí. É isso mesmo. Beth, aproveita que você está com o microfone na mão, faz oração para nós, por gentileza. Sim. Gente, não esquece, né, do nosso desafio aqui de orar uns pelos outros e dos pedidos aqui de oração da semana, principalmente aqui, Setembro Amarelo. E se você conhece alguém que você sabe que está num processo de depressão, de sofrimento, procura o Pablo, a igreja tem psicólogo, a igreja tem, né, ninguém precisa sofrer sozinho. A gente, como igreja, a gente precisa se preocupar com as realidades sociais que a gente vive, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque a certeza da ressurreição de Jesus é a nossa base de fé. O nosso Deus não está morto, Ele ressuscitou. Nós te agradecemos, ó Pai, por tuas promessas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos capacita para te servir. E que essa pergunta de o que faremos com tudo que temos recebido possa incomodar o nosso coração. E a gente não viva, Senhor, sem te dar uma resposta. Que a nossa vida seja uma resposta a tudo que o Senhor fez e faz por nós. Nós clamamos pelos pedidos colocados aqui, nós clamamos, ó Pai, por aqueles que estão em sofrimento. Pedimos, ó Pai, a tua proteção, que o Senhor possa retirar cada pensamento suicida, cada angústia que tem deixado a pessoa sem esperança, que a gente possa levar essa esperança, e se alguém no nosso meio está sofrendo, que o Senhor nos use como um canal de consolo, de bênção. Nos ajuda, Senhor, a perceber as pessoas e continuar a obra de Jesus, porque Ele olhava o sofrimento e aquilo doía na sua alma, e Ele ia em direção a essas pessoas. Que nós possamos também ser assim. Nós clamamos o teu favor e consagramos a ti o restante desse dia para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Um bom domingo e até mais tarde. Obrigado, Beth.